Um abraço mais uma vez a você, caro amigo internauta, e meu muito obrigado por estar aqui acessando o nosso vídeo, que você já sabe, pode também acessar pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 88 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 1, que trata dos espíritos. A questão 88 é a seguinte: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E a resposta foi a seguinte: para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E tem uma segunda pergunta complementar. Essa chama ou centelha tem cor? E eles responderam: tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Allan Kardec faz ainda um comentário sobre essa questão. Ele diz assim: representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a reza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Nós sabemos, porque já estudamos aqui, que o espírito é incorpóreo. Por isso não tem forma. Pelo menos não tem uma forma que possa atingir a nossa compreensão. Que para os espíritos eles responder, para eles tem alguma forma, mas para nós não temos como compreender, como se explicar, por exemplo, para uma pessoa que não tem visão, cega, a diferença entre a cor azul, da cor rosa, da cor vermelha, para aquela pessoa que é cega de nascença, que nunca teve a oportunidade de visualizar nada, ou para aquela pessoa que é surda sobre as belezas da harmonia de uma música. Certamente será de difícil compreensão. E assim nos falta o sentido para que nós possamos compreender esta forma do espírito, porque ele é incorpóreo. E sendo incorpóreo, nós não temos como visualizá-lo. Então ele é representado sempre por uma chama, por uma centelha, para representar que é um espírito que não tem corpo, é incorpóreo, portanto é imaterial. Agora, quando nós vemos o vidente tem a sua visão e vê um espírito, ou mesmo nas sessões de materialização, o que nós vemos, o que materializa é o perispírito e não o espírito propriamente dito. O perispírito tem forma, é basicamente a mesma forma que nós temos. Para o espírito desencarnado, ele pode até, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua elevação espiritual, seu conhecimento, ele pode até variar a forma e se apresentar de uma forma determinada, de acordo com a sua própria preferência. Mas, ainda assim, o perispírito tem a forma e é ela que nós visualizamos na mediunidade de evidência e nas sessões de materialização. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos fala também do corpo mental, que segundo ele é o gabinete do espírito, é onde o espírito trabalha, é o intelecto, tem a sede, né, no alto da cabeça, porque daqui que o espírito dirige toda a organização somática ou corpo que nos é emprestado pela divindade para vivenciarmos as experiências como seres reencarnados na Terra. Portanto, mas esse corpo mental, ele ainda é matéria. E ele é esse corpo mental que é, por exemplo, fotografado nas famosas fotos Killian, que demonstra colorações diferentes e que algumas pessoas conseguem verificar, né, pelos estudos que já foram feitos, até qual é o estado de consciência, estado de animosidade ou não daquela pessoa, pela coloração, pela condição, né, da aura fotografada ali nas fotos Killian. Este é o corpo mental, né, que nos ensina André Luiz. Mas no livro Nosso Lar tem uma passagem bastante interessante que nos mostra a exata dimensão disso. Está no capítulo 33. André Luiz cita lá que, estando em Nosso Lar, olhando, ele avistou dois vultos. Veja que ele,
que era um ser desencarnado, que já estava em nosso lar, que tinha toda aquela compreensão, ele só teve condições de ver vultos e não os seres exatamente bem delineados que estavam ali. 2 vultos. Foi aí que a enfermeira lhe explicou do que se tratava. Ela disse assim: estão envolvidos, os vultos, estão envolvidos em claridade azul. Devem ser 2 mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Então, pela grande elevação daquele espírito, o próprio André Luiz, desencarnado, não conseguia ver a forma determinada daqueles espíritos. Imagina para nós que estamos ainda encarnados. Miramês, com relação a essa questão, nos esclarece o seguinte: é justo que abençoemos o mundo físico, mormente quando passamos a conhecê-lo na profundidade de seus objetivos. O corpo humano, para o espírito, é a bondade de Deus visível aos que não têm olhos para ver o que não se pode ver com os olhos da carne. Os espíritos não têm forma sob o ponto de vista da forma como pensas. No entanto, é uma chama divina, é uma luz que o dotou de todas as qualidades a serem desabrochadas, de modo a enriquecer a vida, lembrando o seu Criador. Não devemos parar de pesquisar as belezas espirituais, porém, devemos fazer isso de acordo com os processos ensinados pelo Evangelho, estimulando todas as virtudes no centro do coração, para que essa luz seja um sol a fim de confortar-lhe a consciência. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.